Como se não bastasse a PL da misoginia, que vocês sabem, se for aprovada, se entrar em execução, todo mundo tá lascado, tanto homem quanto mulher, porque a subjetividade do que seria a misoginia, uma aversão à mulher, é totalmente inespecífico no caso dessa lei. Agora parece que surgiu uma nova lei, uma nova PL de que, ao meu ver, vai dar o estopim para nenhum homem querer casar mais com as mulheres. E se casar, a separação total de bens vai ser a única opção para a salvação deles. Imagina uma lei que pode tirar de uma das partes o direito da divisão desses bens, e, em específico, vai ser os homens. Você acha que isso mudaria a forma como as pessoas, principalmente os homens, enxergaram os casamentos? Bom, é exatamente isso que essa nova PL, que a autora já é conhecida aqui do canal, que foi ela que foi uma das que fez essa nova PL da misoginia. Agora tem uma nova PL de que, se houver uma denúncia de violência doméstica, e isso pode caber à violência psicológica, que sabemos que é muito abrangente, e em muitos casos o juiz já é orientado a valorizar imensamente a palavra da mulher, a ponto de quase presumir a veracidade da acusação. A agressão agora vai doer no bolso. E eu acho é pouco. E se a pessoa, se ela for condenada, ela poderá perder tudo no divórcio. Essa é uma mudança histórica na lei brasileira. Por quê? Porque se tiver condenação por agressão durante o casamento ou união estável, o patrimônio construído pelo casal ficará apenas para a pessoa prejudicada. E outras coisas que tem ainda aquele porém das falsas acusações das mulheres quererem ferrar a vida do homem, e se a justiça já partir do princípio de que o cara é culpado só por ele ser homem, por uma falsa denúncia dessa companheira dele, dessa cônjuge dele. E olha, isso pode parecer até piada para muitas pessoas. Porém, entretanto, o que a gente tá vendo, o andar da carruagem aqui no Brasil, meu amigo, não duvide de nada que possa acontecer num futuro tão próximo assim. E como já dizia aquele ditado popular, a pior notícia vinda do Brasil é sempre a próxima. Mas antes de dar minha opinião, não se esqueça do seu like, que é muito importante e faz uma diferença enorme, de comentar aqui no vídeo a respeito do tema ou uma coisa aleatória que ajuda no engajamento, e também, se você está no seu celular, hypem o vídeo, que ajuda muito na distribuição desse conteúdo. E se vocês fizerem isso, eu vou curtir seus comentários. Antes de continuar, um recadinho aqui. Você quer gerar renda de verdade trabalhando online da sua própria casa? O curso Profissão Designer Canva do 0 ao 5K é o único método completo do Brasil que te ensina a criar, vender, achar cliente, precificar certo e escalar até R$ 5.000 por mês, partindo do absoluto zero. Então, se você se interessou e quer mudar de vida esse ano, escaneie o QR Code que eu deixei na tela, ou clique no link na descrição ou no comentário fixado. Bom, antes de entrar no mérito, preciso te dar um contexto, porque esse projeto não apareceu assim do nada. Ele foi proposto pela senadora Ana Paula Lobato, do PDT. E se você acompanha meu canal, as playlists que eu deixo sempre aqui linkado, o nome dela já não é novidade para você. Ela é a mesma autora da famosa PL da misoginia, aquele projeto que tentou criminalizar críticas feitas às mulheres com uma definição tão ampla e vaga que basicamente qualquer pessoa poderia ser enquadrada nessa lei. Uma simples fala como do Neymar já foi colocado como misógino, um ditado popular, e até teve uma repercussão no mercado financeiro, na contratação de mulheres, que os empregadores ficaram com medo, uma questão de insegurança jurídica para contratar mulheres, já que essa lei, se fosse homologada, se fosse sancionada, seria imprescritível e inafiançável, ou seja, não tem limite de tempo e não tem como você pagar uma fiança. Então por aí a gente vê que essas novas leis que estão surgindo, parece que toda aquela questão de agenda está sendo concretizada, querendo ou não. Bom, então partindo dessa premissa aqui toda, o que significa essa lei toda na prática, se caso, porventura, for sancionada, tiver efetividade? Um exemplo bem direto aqui para vocês é, por exemplo, se você tem um casal que se separa e a mulher faz uma denúncia de violência psicológica, que é uma coisa muito abrangente, até naquela questão de estupro marital, que vocês sabem muito bem, e na maioria das vezes o juiz já é orientado para valorizar a palavra da mulher, né, ou presumir a veracidade da acusação. Como o próprio STJ já se manifestou que a palavra da vítima, né, a mulher, tem uma força imensurável. E aí que surge o problema, pois o problema é que isso pode abrir a porta de injustiças e acusações falsas, que é muito comum aqui no Brasil.
Se o juiz já começa o julgamento com o viés de que o homem é um potencial agressor, a presunção da inocência dele já fica comprometida. Por isso que a gente vê muitos casos aí de mulher por vingança, que ocorre muito, vários vídeos nas redes sociais repercute, por exemplo, assim, disputa de guarda dos filhos ou por interesses patrimoniais. Aí ela faz uma falsa denúncia. E há relatos, inclusive em audiências no Senado, de homens que ficaram anos afastados dos filhos por conta de medidas protetivas com base em acusações que depois se provaram falsas, a famosa alienação parental. E aí que essa nova PL surge como a cereja do bolo para o real afastamento dos homens com as mulheres no contexto íntimo, no contexto casamento. Porque se o cara for acusado falsamente e condenado, mesmo que depois seja inocentado, ele já perdeu tudo. Ele vai perder todos os bens do casamento. A própria justificativa do projeto fala em romper, entre aspas, né, o vínculo econômico entre vítima e agressor. Mas se o suposto agressor foi inocente, que acontece muito, ele já perdeu o vínculo econômico, cara, a casa, o carro, as economias, e aí como que fica a história dele? Como ele reconstrói a própria vida? Bom, como ele é homem, ele se vira, né? Mas se fosse ao contrário, a história seria outra. Se vocês pararem um tempo para ler essa nova PL que está sendo proposta, ela atinge quem está nos regimes de comunhão parcial de bens e comunhão universal de bens, que são os regimes mais comuns aqui no Brasil, porque a maioria dos casais está neles, né? Muitas vezes por desconhecimento mesmo, porque é o padrão que se segue. Mas existe um regime que o projeto não alcança. Esse é o que muitos homens, se porventura ocorrer essa nova implementação dessa lei, se ainda os homens quiserem ter casamentos, quiserem casar, uma questão de comunhão, essa lei não alcança a separação total de bens. No regime de separação total de bens, o que eu sei o que é seu e o que é dela. Não tem patrimônio compartilhado, então logo não tem que perder. Então o que essa PL faz concretamente, basicamente? Ela meio que cria um incentivo enorme para que todo homem e todo casal consciente adote o regime de separação total com pacto antinupcial, obrigatoriamente, como proteção básica. Só que aí vem um lado mais irônico dessa história toda, que se vocês assistirem outros conteúdos de casamento, como uma mulher tem direitos, não tem direitos na questão de comunhão de bens e tal, as mulheres que sempre reclamaram que o pacto antinupcial era falta de confiança, que é coisa de homem que não quer se comprometer, essas mesmas mulheres vão precisar assinar esses contratos, porque nenhum homem com 2 neurônios funcionando, sejamos sinceros aqui, vai casar sem um. Porque num ambiente jurídico como esse que está encaminhando, praticamente é a única salvação deles. E quem empurrou o Brasil para isso foi as próprias mulheres. E uma coisa que você precisa prestar muita atenção agora, que muita gente não sabe, é que você pode estar pensando assim: ah, mas eu não sou casado, eu só moro junto, isso não vai me afetar em nada, eu tô com uma pessoa há tantos anos e ela não entrou na justiça para não oficializar nada ou coisa assim do tipo. Cara, a união estável no Brasil tem proteção jurídica, se você não sabe. Aquele relacionamento de anos que você tem com ela, tem até filho, né, um cachorro, sei lá, um apartamento compartilhado, uma conta, um carro, uma moto. O Estado reconhece isso como entidade familiar e, quando reconhece, aplica as regras. E sabe qual é a regra que o Estado aplica automaticamente na união estável quando não existe contrato específico? Sim, você acertou, bingo, a comunhão parcial de bens. Você não escolheu isso, não assinou nada, mas é o que vale oficialmente. Então, se a sua companheira de, sei lá, 8, 10, 15 anos decide pedir o reconhecimento e dissolução da união estável, tudo que foi adquirido durante a relação é dividido meio a meio, independentemente de quem pagou, independentemente de quem trabalhou mais e independentemente de quem abriu a mão da carreira para cuidar dos filhos ou de quem não abriu. Você, homem, foi o provedor principal. Não importa, vai ser dividido 50-50. E com essa PL, se entrar em vigor, se houver condenação por violência doméstica, que pode ser violência psicológica, que pode ser subjetivo, que pode ter falsas acusações, a mulher querer ferrar o cara, literalmente, pode ser baseado em palavra contra palavra. Você não perde só 50%, cara, você vai perder tudo. Você vai perder literalmente tudo aquilo que você conquistou com o seu suor, todo o tempo, todo o sacrifício, por uma falsa acusação, por uma denúncia
que, ao meu ver, vai ser tão recorrente se caso, porventura, essa lei for concretizada. Vai ter vários casamentos, relacionamentos que amanhã ou depois a mulher de uma hora para outra, né, se sentiu importunada, aí ela faz uma falsa denúncia e a palavra dela, como hoje tem mais poder, o cara vai perder tudo. E ela vai sair na porta da frente da justiça com as mãos cheias e o cara sem nada. Porque o que entra em discussão, ao meu ver, e que vai repercutir muito, cara, entre os homens e até com as mulheres que não concordam com essas leis que o Brasil está, que o Senado, que os políticos estão propondo, é o seguinte, em específico dessa lei. Quando você cria uma PL, uma lei que transforma uma condenação por violência doméstica em transferência automática de patrimônio, você vai criar, querendo ou não, um incentivo financeiro enorme para falsas acusações. E eu não estou dizendo que toda mulher vai fazer isso. Eu estou dizendo que incentivos moldam o comportamento. E uma lei que premia a acusação com patrimônio vai, inevitavelmente, atrair pessoas dispostas a usar esse instrumento de má fé. E sabe quem vai pagar o preço? Duas pessoas. O homem inocente que perde tudo que construiu e a mulher que realmente sofreu violência e agora precisa provar que não é mais uma caluniadora num sistema saturado de acusações instrumentalizadas. Essa suposta lei não protege as vítimas, cara. Ela contamina o sistema inteiro. E no final, as vítimas reais são as que mais vão perder, são as que mais perdem. E na minha opinião, eu não duvidaria se caso essa lei fosse concretizada, fosse sancionada pelo presidente. Porque, cara, aqui no Brasil, tudo virou uma espécie de pão e circo, uma espécie de piada. A gente não tem políticos sérios, tem milhões de leis, cada dia surge uma lei nova praticamente para ferrar o trabalhador brasileiro, a questão dos relacionamentos, a questão da interação com o homem e com a mulher, principalmente em foco, culpabilizando o homem por ser homem, que tudo de ruim é por conta dele. Mas, cara, eu não diria que é impossível concretizar essa lei, pois mesmo que seja uma questão baixíssima a acontecer, eu não duvidaria. E um conselho aqui para vocês, não duvidem, porque hoje em dia, como tá tudo enviesado, uma questão de política, uma questão de narrativas, ideologias, criando raízes em todos os segmentos da política, no legislativo, no judiciário aqui no Brasil, essa suposta agenda que muitos comentam ao redor do mundo e aqui no Brasil, cara, eu acredito que tem um pingo de verdade, porque cada dia que passa, sempre a notícia de uma nova proposta de lei, uma nova PL, a próxima é sempre pior. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião, meus 2 centavos sobre tudo isso, e eu quero saber de você. Você concorda ou discorda ou quer acrescentar alguma coisa que eu não falei no vídeo? Deixa aqui nos comentários. E também, se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui, que é totalmente de graça, não te custa nada, mas tem algumas formas que sim, vocês podem me ajudar financeiramente, a me dar um gás a mais, a me manter nessa plataforma por enquanto, que tá aqui na descrição, um apoia-se que você contribui mensalmente. No YouTube tem a opção de você deixar um valeu demais, ou também fazer parte do Seja Membro aqui do canal, que você paga um valor simbólico todo mês, que faz uma diferença enorme, ou ainda da forma grátis, que ajuda muito, é deixando um like, comentando, hypando e se inscrevendo aqui no canal. Então, no mais é isso, eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.